dá certo. Um pega a corda e o outro faz estica. E a corda da raia. E a grande. Participação especial. Estava faltando, né? Tesoura cobre do cara. Lá vem que não fala. Lá vai diferenciando. É que a última É assim, né? ontem também deu tudo errado. Ontem foi? Foi. Deu o quê? Alguém pode pedir aí alguém embaixo do pia, só gritar alguma coisa aí. E quem vai fazer zoada, porque se tiver microfone, dá pra gente dar o jeito com essa turma aí. Que é o microfone. Mas vamos por enquanto aqui, ó. Só pedir de correr se. Só a pia. Ah, é. É que eu tô na cabeça que hoje é quarta, é terça. Aí eu tô mandando nas aulas. Eu estou perdida na Hã? Aí tu acha que falta o que? Plano social, saúde, meio ambiente. A segunda. A unidade é os três, né? A segunda é os três. Aí meio ambiente, os três. Aí dá uma tudo, né? Vai terminar até hoje. Ninguém sai daqui 4 horas da manhã. Quem tem que fazer de madrugada? Nada. Não, eu faço mais madrugada, não, só faço um vídeo. Só faz o vídeo. É, faço um vídeo. Mas eu não faço mais madrugada. Vamos lá, abra aí no artigo 15. Artigo de remédio, né? Então abram aí, por favor, o inciso 60, inciso 68. Tá? Inciso 61. A gente está falando sobre o habeas, tá? A gente está falando sobre o habeas corpus. E na última aula a gente falou que o habeas corpus, ele pode ser de ofício, em algumas situações ele pode ser de ofício. E lembrando que esse habeas corpus, ele só vale se a ordem for uma ordem lícita. Se a ordem for lícita, não cabe. Se a ordem é tipicamente militar, não cabe. Na verdade, foi isso que a gente viu na última aula. Agora a questão que a gente vai ver agora é legitimidade. A gente vai ver agora a legitimidade. Quem é que pode ser o autor? Quem é que pode ser o autor desse habeas corpus? Aí você vai lembrar, o autor, por aqui ó, ela é universal. Ela é universal. Quando eu digo que ela é universal, é porque eu estou falando que qualquer pessoa pode entrar com habeas corpus. Já viu? Porque essa sala é muito alta, você fica... Então ela é universal. Qualquer pessoa pode entrar com o quê? Com habeas corpus. Qualquer pessoa pode entrar com habeas corpus. Seja uma pessoa física, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. Não importa se é pessoa física, não importa se é pessoa jurídica. Peraí. Uma pessoa jurídica pode entrar com um habeas corpus? Pode. Uma pessoa jurídica, por exemplo, Tiradentes, ele pode sim entrar com um habeas corpus, sem problema nenhum. Ok? Agora, lembre-se, essa pessoa física pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, porque você já viu que o habeas corpus ele é informal. Ok? Esse habeas corpus ele é informal. O que isso quer dizer? O habeas corpus ser informal, tá? O habeas corpus ser informal quer dizer que você pode escrever do jeito que você entender. Pode ser um rolo de papel higiênico, pode ser uma folha de uma árvore, não tem problema nenhum. A única coisa que é exigida
A única coisa que você tem que se preocupar é exatamente, tem que ser no vernáculo, tem que ser no português. Então, se um alemão está entrando com um habeas corpus, não tem problema nenhum. Ele é pessoa física, ele é estrangeiro, não vai ter problema nenhum. Mas cuidado, tem que ser no português. Ele não pode entrar no alemão. Ok? A gente já viu na aula passada que esse habeas corpus é gratuito. Eu não preciso de advogado, por isso essa informalidade toda. Mas lembrando, por mais que seja informal, tem que ser no português. Por mais que seja informal, tem que ser no vernáculo. Agora, cuidado. Quando eu digo que qualquer pessoa pode entrar com um habeas corpus, você vai separar da seguinte forma. Quando eu falo de pessoa física, eu quero que você observe o seguinte, ó. A pessoa física, ela pode impetrar? Pode. Ela pode impetrar tanto em nome próprio, ela pode impetrar tanto em nome próprio, como ela pode impetrar em nome de terceiros. Ela tanto pode impetrar em nome próprio, como ela pode impetrar em nome de terceiros. Claro que esse terceiro, ele sempre vai ter que ser uma pessoa física. Esse terceiro, ele sempre vai ter que ser uma pessoa física. Já a pessoa jurídica, ela também pode entrar com habeas corpus, mas somente em nome de terceiros. Ela jamais poderá entrar no seu próprio nome. Ela jamais poderá entrar no seu próprio nome. Ela só pode entrar em nome de terceiros. Então é isso que eu quero que você observe. A legitimidade, ela é universal. Não importa se você é uma pessoa física, não importa se você é uma pessoa jurídica, não importa. Mas, lembre-se, o paciente, olha aqui agora, ó, o paciente de um habeas corpus só poderá ser uma pessoa física. O paciente de um habeas corpus, esse sim, somente poderá ser uma pessoa física. Uma pessoa jurídica não pode ser paciente de um habeas corpus. O que é o paciente? Quem seria esse paciente? É aquela pessoa que sofre a ameaça, é aquela pessoa que sofre a ameaça, ou então aquela pessoa que sofre a lesão. É a pessoa que sofre a ameaça ou sofre a lesão. Então, não confundir o autor, não confundir o impetrante de um habeas corpus com exatamente o paciente. O paciente é aquele que sofre a lesão. O paciente é aquele que sofre a ameaça de lesão. O autor é aquele que vai impetrar. Eu posso não estar sofrendo nada, estou ajudando um terceiro sem problema nenhum. Não confundir com o coator. Cuidado aqui, ó. Não confundir com o coator. Quando eu falo coator, eu estou falando daquela pessoa que está praticando o ato. É aquela pessoa que está praticando o ato, ok? É aquela que está praticando a ameaça, é aquela que está fazendo a pessoa sofrer uma lesão. Esse coator, esse sim, tanto pode ser uma pessoa física, esse tanto pode ser uma pessoa física, como pode ser uma pessoa jurídica. Ele tanto pode ser uma pessoa física, como ele pode ser uma pessoa jurídica. Mas cuidado. Olha o que eu vou colocar aqui, ó. Tanto pessoa física como pessoa jurídica. E toda vida que eu falar de pessoa jurídica, seja o impetrante, seja o coator, toda vida que eu falar de pessoa jurídica,
não importa se ela é pública, não importa se ela é o quê? Privada. Toda vida que eu falar de pessoa jurídica, nesse caso aqui, eu estou falando de universal. Então lembre-se, olha aqui, ó, não importa se é pública, não importa se é privada. Então não confundir legitimidade com o paciente e com o coator. Paciente é quem está praticando o ato. Desculpa, coator é quem está praticando o ato. Paciente é quem está sofrendo o ato, ok? Então cuidado com isso aí. E lembre-se, quando você começa aí a ver a história de paciente, coator e legitimidade, isso vai influenciar muito lá na hora que a gente viu o princípio do juiz natural. Dependendo do cargo que você exerce, vai influenciar o chamado de prerrogativa de foro. O único remédio que não tem prerrogativa de foro é a ação popular. O único remédio que não tem prerrogativa de foro é a ação popular. O que isso quer dizer? Se eu entrar com uma ação popular contra o presidente da República, vai ser lá no juiz de primeira instância. Se eu entrar com uma ação popular contra o presidente da República, vai ser lá na primeira instância. Os outros remédios eu sei que tem prerrogativa de foro. Então, mais uma vez, o único remédio que não tem prerrogativa de foro é a ação popular. Ok? O único remédio que não tem prerrogativa de foro é a ação popular. Vamos continuar. Copia aí para a gente continuar falando aí sobre o habeas corpus. Então não esqueça, o único remédio que não tem prerrogativa de foro é a ação popular. Pode continuar? Vamos lá? Continuando. Eu tenho aqui uma divisão desse habeas corpus. Eu tenho aqui um habeas corpus preventivo. Eu tenho um habeas corpus preventivo. Eu tenho um habeas corpus repressivo. E eu tenho um habeas corpus suspensivo. Ok? Habeas corpus preventivo, repressivo e suspensivo. Segura só um minutinho aí, eu vou pedir para baixar um pouquinho esse som aqui. Tá passando. Estão copiando ou estão conversando? Hein? Não é para conversar não, é para copiar. Está copiando, era? Pronto. Vamos lá. Esse habeas corpus aí, vamos para cá, ele se divide em três. Ele pode ser preventivo, ele pode ser repressivo, como ele pode ser suspensivo. Preventivo, repressivo e suspensivo. O habeas corpus preventivo é aquele que existe uma ameaça de lesão, ok? É aquele que existe uma ameaça de lesão. Não ocorreu ainda, mas existe uma ameaça. Tanto que eu vou conseguir um salvo-conduto, não é verdade? Se já houve a lesão, ele é repressivo. Se já houve a lesão, ele é o quê? Repressivo. Então nós temos o preventivo, nós temos o repressivo
e nós temos o suspensivo. Suspensivo é aquele quando já existe um mandado de prisão, expedido em seu nome. Se já existe um mandado a ser cumprido, eu vou entrar com um habeas corpus o quê? Suspensivo, tá? Eu vou entrar com um habeas corpus suspensivo. Então, mais uma vez, eu tenho o preventivo, eu tenho o repressivo e eu tenho o suspensivo. Agora, cuidado. O que é que eu quero que você observe aqui? Mais uma vez. Esse habeas corpus, abram aí, por favor, o artigo 5º, inciso 68. Esse habeas corpus, surge uma questão de prova que derrubou muita gente. Será que esse habeas corpus, do jeito que eu estou lendo ele, tá? Ele serve para, olha aí, ó, ele serve para, olha a questão aqui. Eu tenho uma CPI, onde nessa CPI está sendo investigado um deputado federal. Beleza? Está sendo, tá aqui, ó, investigado um deputado federal. E essa CPI requeriu a quebra do sigilo bancário desse deputado federal. Quebra do sigilo bancário. Houve a quebra do sigilo bancário. Se houve a quebra do sigilo bancário, quer dizer, não houve, ele requeriu a quebra do sigilo bancário de forma arbitrária. A CPI requereu a quebra do sigilo de forma arbitrária. Como é que eu faço para evitar a quebra desse sigilo bancário? Eu sou deputado e eu quero evitar a quebra do sigilo. Aí a prova diz, é possível o habeas corpus para evitar a quebra do sigilo bancário. Não há certeza, é uma afirmação, para você marcar certo ou errado. É possível o habeas corpus para evitar a quebra do sigilo bancário. Claro que você vai marcar o quê? Por que você marca errado? De onde você tirou essa ideia? Tipo, por que eu vou marcar errado? Você sabe que você perde um certo, né? E aí? Seria habeas data? Por que habeas data? Informação. Onde é que tem uma informação aqui? Me mostra onde é que tem uma informação. Não precisa bem dizer assim, não. Quem sofrer, sabe? Quem sabe? A banca sabe onde a gente é. Então você está querendo adivinhar o que a banca pensa. Então assim, eu poderia... Mas aí você não pode fazer isso. Eu poderia ficar em dúvida. Não, não pode. Professor, Se ela não tira dentes, não pode ficar em dúvida. Alguém quem? Sofrer, precisa dizer que Certo. alguém sofrer ou se achar ameaçado. Certo. Porque ele está achando ameaçado. Tá, você acha... Tá? Por ilegalidade ou abuso de poder. Ele Certo. pode estar achando que seja ilegal, por isso que vai... Tá, mas a ficar com afirmação questão. foi simplesmente o seguinte: é possível a impetração de habeas corpus para evitar a quebra do sigilo bancário. Essa é a afirmação. Cabe ou não cabe? É uma afirmação. Aí você vai dizer o seguinte, peraí, vamos raciocinar aqui agora. Esse entendimento não é novo, tá? Vamos lá. Observe o que eu vou dizer aqui agora. Questão de prova isso aqui. O deputado federal quer evitar a quebra do sigilo bancário. A prova fez uma afirmação. Eu vou abrir o leque de opções agora, para você entender essa afirmação. Essa quebra desse sigilo pode gerar uma prisão desse deputado. Como ela pode perder o cargo? Também pode gerar a perda do cargo. Primeira coisa, a prova disse se ia perder o cargo se ocorrer a prisão? Não. Mas eu já sei que é possível essas duas situações. Então, o habeas corpus serve para evitar a quebra do sigilo bancário? Serve. Pode gerar uma prisão? Serve. Porque foi arbitrária a quebra, a prisão vai ser arbitrária. Então, serve. Então, a afirmação de novo. É possível o habeas corpus para evitar a quebra do sigilo bancário? É possível sim. Ah, mas ele não falou que era prisão. Mas ele perguntou, é possível ou não é? Então, nesse caso, seria um habeas corpus. Nesse caso, seria um mandado de segurança.
Mas não foi isso que a prova disse. A prova só fez uma afirmação. É possível o habeas corpus para evitar a quebra do sigilo bancário. Aí você não pode ir além do que ele está lhe dizendo. Porque se você for além, você erra. Aí já não poderia. Então o que é que eu quero que você observe? Não é uma pergunta. Porque se você fizer uma pergunta, você vai errar. Porque você vai ter opções. Ele só fez uma única afirmação. É possível ou não é? É. Aí você vai dizer, mas tem duas opções. Então, se tem duas opções e está dentro das opções, é possível ou não é? É. Todo mundo entendeu? Como também estaria correto? É possível um mandado de segurança para evitar a quebra do sigilo bancário? Também é. A locomoção. Eu vou impedir a sua locomoção de forma o quê? Arbitrária. A quebra do sigilo foi arbitrária. Então a prisão também vai ser o quê? Arbitrária. Só uma dúvida. No caso de um recolhimento de passaporte, Certo. no caso ele também começa com habeas corpus. E foi por que o recolhimento? Recolhimento. Mas tem que ser Não motivo. está privando a liberdade da locomoção dele? Pode ser, mas é pode ser. Então ele entra também. Poderia ser uma situação, mas eu tenho que saber o que é o caso concreto. Mas eu teria que ter poderia, mas aí eu dizer especificamente por que seria, você teria que me dar um caso. Mas poderia ser também? Poderia. Ok? Poderia. Ele não pode sair do país sem um passaporte. É, mas foi arbitrário? Peraí. Tem que saber se a tomada do passaporte foi arbitrário foi legal. Se quer ser legal. Não tem por quê? Porque para que eu possa entrar com um habeas corpus, tem que ser legal. Se o ato é legal, não tem porquê. Ok? Então, mais uma vez, o que é que eu quero que você observe é isso. Ó. Eu fiz uma afirmação e eu trouxe o contexto. A questão é, essa afirmação aqui, de forma geral, ela está correta. Por quê? Porque eu disse que é possível. Todo mundo entendeu? Vai. Deixa eu só te perguntar, a questão da quebra do sigilo bancário. Quem autoriza é o juiz. É, o juiz? Não sei. Eu falei que era o juiz ali? Não, eu falei que era o CPI. Não pode interceptar. Não, porque senão... Interceptar o quê? Hã? Interceptação telefônica, certo? Isso é chamado de quê? Reserva legal qualificada ou simples? Hã? Não, reserva legal qualificada ou simples? E se for qualificada, eu digo por quê? Simples, por que simples? Não, eu tô. Não pode dar não. Hã? Só quem pode é o juiz. Então isso é uma reserva legal simples ou qualificada? Simples. Simples. Vocês nunca viram reserva legal? Não. Viram ali no final? Não. É, olha assim. Não, eu acho que é uma coisa Questionei aí. Hã? direito, seja. É assim, ó. Funcional penal, ele tem que escolher as coisas mais importantes. Claro, claro. Não dá pra dar tudo. E é por isso que eu perguntei. Se vocês não viram, vocês vão ver agora. Olha aqui, ó. Eu não questionei, não. Eu não fiquei. Você está brigando comigo, eu não gosto de brigar comigo, não. Eu fico triste. Aqui, ó. Reserva legal. Reserva legal simples. Reserva legal qualificada. Por favor, abram aí para você entender o que eu vou dizer. Lá no inciso 12. Só para a gente visualizar isso aí. Inciso 12. Preste bastante atenção no que eu vou dizer, tá? Lá ele vai falar o quê? A inviolabilidade das suas comunicações telegráficas, telefônicas, correspondência inviolável. Aí ele diz assim, ó, mas a interceptação telefônica pode ser quebrada através de uma autorização judicial para fins criminais. Tá certo? Então a minha pergunta é, o sigilo pode ser quebrado? Pode. Olha aqui, ó, o sigilo, observem isso, é a regra. Mas eu sei que esse sigilo pode ser quebrado. Ele pode ser quebrado. Se ele vai ser quebrado, quem vai dizer como vai ser quebrado é quem? A lei. A minha pergunta é, a Constituição, no inciso 12, ela disse como é que vai ser quebrada o sigilo de correspondência? Não. Ela disse como é que vai ser quebrada o sigilo telegráfico? Não. Ela disse como é que vai ser quebrado o sigilo bancário? Não. Ela deixou a critério de quem? Da lei. Toda vida, reserva legal, a critério da lei, reservado à lei.
toda vida que eu digo que a lei é que decide, eu deixo a livre-arbítrio da lei. Isso é uma reserva legal simples. Eu estou dizendo que é a lei que decide. Eu não estou direcionando ninguém. Eu estou dizendo assim, ó, quando surgir a quebra do sigilo bancário, quem vai dizer é a lei. Aí a lei diz hoje que o Poder Judiciário pode, uma CPI pode. Quem mais que pode quebrar o sigilo bancário? A Receita Federal. Então é a lei que está dizendo isso. Então quando eu deixo apenas a critério da lei, a Constituição Federal deixou a quebra a critério da lei, isso é uma reserva legal simples. Eu estou dizendo a lei que decide. A lei é que vai trazer as situações dessa quebra. Isso é reserva legal simples. Está tudo bem? Mas se a lei direciona, para ainda, eu sei que tem uma interceptação telefônica, mas a lei pode dizer algo contrário do que está na Constituição. A Constituição disse assim, ó, lei, quando você for trazer aí a lei, for falar sobre interceptação telefônica, eu só autorizo você a quebrar esse sigilo se for para fins criminais. Você vai dizer em quais situações, é seu critério, mas só pode ser para fins criminais. Eu estou deixando a critério da lei ou eu estou direcionando a lei? Então é uma reserva legal qualificada. É a critério da lei? Não. Nas duas situações eu tenho uma reserva legal. O que é reserva legal? Reservado à lei. Nas duas situações eu tenho a reserva legal. Eu tenho reservado à lei. A questão é, eu tenho a simples e eu tenho a qualificada. Quando a Constituição deixa a critério da lei, ela é uma reserva legal simples. Quando ela direciona a lei, ela é uma reserva legal qualificada. Essa é a diferença. Ok? Então, quando quebra um sigilo bancário que a lei trouxe a opção, é porque a Constituição deixou para ela a opção. Mas quando eu vou lá para a interceptação telefônica, a Constituição disse, ó, pode quebrar o sigilo telefônico, mas só dessa situação. A lei vai dizer como é que vai ser feita a quebra, mas só pode ser para fins o quê? Criminais. Então eu estou direcionando. Se eu estou direcionando, é uma reserva legal qualificada. Hã? Da parte de interceptação, sim. Só a parte de interceptação. Sim. Só um minutinho ali, vai. A reserva legal, nesse caso simples, só vai versar para a questão de dados. Dados que eu falo de banco. Não, qualquer sigilo que não seja telefônico de conversa. Pois é, sigilo de conversa. No caso da interceptação telefônica, só ordem judicial. Só ordem judicial, por isso é qualificada. Aí eu tenho uma pergunta aqui. Eu estava estudando esses dias e eu observei que o Ministério Público, quando existir dano ao patrimônio público, ele pode solicitar a quebra de dados, não de interceptação. Mas nesse caso é uma reserva legal simples. Simples, porque a lei pode trazer várias formas de quebra. A Constituição deixou a livre-arbítrio da lei. É a lei que vai dizer em quais situações podem ser quebrados. A lei só não vai poder trazer outras situações para onde? Para interceptação. Então eu deixei a critério na lei. Na hora que a lei for quebrar o sigilo, ela diz como é que vai ser quebrado. Ela decide como será quebrado. Já na qualificada, não. Na qualificada, eu estou dizendo como você vai fazer. Exemplo, uma coisa bem banal. Eu estou aqui com você e eu disse, você vai fazer um serviço para mim ali. Só que eu quero que você faça isso, isso e isso. Desse jeito aqui. Eu estou dizendo o que você vai fazer. Você vai fazer algo, mas você não pode sair do que eu estou dizendo. O percurso você escolhe, mas você tem que passar a fazer todo esse itinerário aí. Mas eu posso dizer o seguinte, ó, vai pagar a conta ali para mim. Eu tenho 3 coisas aqui, você vai do jeito que você decidir. Estou deixando a seu critério. Eu não estou especificando nada, eu não estou direcionando você. Eu estou deixando a seu critério. Então é a mesma coisa, a lei diz, ó, a quebra é a exceção. A lei vai dizer em que situações ela quebra. Agora, se eu disser como vai ser feito, aí é qualificado. Ok? Vamos ler de novo para encerrar, inciso 12. Não para encerrar a aula, para encerrar esse assunto. Vai lá, 12. A gente vai voltar para o 12 ainda daqui a 5 minutos. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas
dados das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Beleza. Ok? Copinha aí, vamos mudar de assunto. Obrigada pela explicação. Pode Nada. ficar aí. Sua dúvida? E você perguntou alguma coisa? Não, eu ia perguntar e quando eu estudei, Eu tô achando coisa tão... Vai lá, tô brincando, vai lá. É brincadeira, vai lá. Você tá magoado? É brincadeira, eu esqueci, pelo amor de Deus. Não, mas eu queria perguntar sobre aquilo do início. Vai. Mudou de assunto. É porque aí tá na ordem, eu esqueci, vai, eu escutei, desculpa aí, vai lá, vai. Não, pergunta agora, esse pessoal continua se você perguntar, agora eu que tô magoado. Vai lá, não, não tem com raiva não, eu esqueci. Eu sou humano, não posso esquecer não? Pode Não posso? Vai lá, pergunta. Vai lá, não fique chateado não, vai. A união faz a força. Não, esqueceu não. Não, vai, porque pode ser um erro que depois prejudica. Senão eu vou ficar chateado, vai lá. Hã? Tá bom. Não fique chateado não, agora até eu tô chateado. Disse 46 para meredar. Hã? Deixa ele ser recreio. Você vai lembrar e depois pergunta, né? Deixa ele ser recreio. Pronto, não vai ter intervalo hoje. Até ele se lembrar. Vai lá, pra todo mundo. Aqui todo mundo é unido. Vai. Esse inciso 12 aqui, quando ele fala salvo no último caso por ordem judicial. Que é interceptação telefônica. Só interceptação. Porque os dados não. Exemplo, para quem você ligou, quantos minutos você passou conversando, aqueles dados telefônicos aí é outra coisa. Ok? Vamos lá. Tá? CPI. Não, interceptação não, só os dados. CPI quebra dados, interceptação não. Interceptação só o judiciário. Hã? Só os dados telefônicos. Só os dados. Vamos lá. Vamos para o último remédio agora, que é o mandado de segurança. Que a gente vai lá para o inciso 70 e para o inciso 69. Ok? Inciso 70 e o inciso 69. Ok? Lá no inciso 70 e 69 ele vai falar do mandado de segurança. E a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: ó, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Para proteger direito líquido e certo. Cuidado com isso aqui. O que é um direito líquido e certo? É um direito indiscutível. Ok? Direito líquido e certo é um direito indiscutível. Cuidado. As pessoas pensam assim: o mandado de segurança protege qual direito? Líquido e certo. Mas o habeas corpus também protege direito líquido e certo, a locomoção. O habeas data também protege direito líquido e certo, a informação relativa à pessoa e a retificação de dados. Então, para ele, o mandado de segurança, ele não protege todo o direito líquido e certo. Cuidado com isso aí. É a primeira coisa que eu quero que você observe. Ok? Você está olhando com raiva para mim. Eu tô olhando pra tela. Mas não fica com raiva de mim, não. Eu estou sentindo aquela raiva. Hã? Você está sentindo? Eu estou sentindo isso aí. Hã? Eu estou com dor. Você quer perder seu braço? Eu estou com dor na minha coluna. Vai lá. Vamos lá. Ó. Então, ó, direito líquido e certo. Mas espera ainda. Não é todo direito líquido e certo. Por quê? Continua a leitura aí, ó. Ele fala o seguinte, ó: não amparado. Olha aqui, ó. Não amparado. Não protegido. Então a gente vai parar aqui agora. Não amparado, não protegido. Olha isso aqui agora, ó. De novo. Não amparado, não protegido. Ele está dizendo o seguinte: eu quero que você visualize o que eu vou fazer agora. Eu tenho alguns direitos. Vamos observar alguns direitos aqui. Ó. Eu tenho aqui alguns direitos. Eu tenho a locomoção. Eu tenho a locomoção.
eu tenho a retificação de dados. Eu tenho a retificação de dados. Eu tenho, deixa eu ver aqui, a informação relativa à pessoa. Eu tenho a informação de interesse. Eu tenho a informação de interesse particular. Eu tenho o direito de reunião. Eu tenho o direito de associação. Eu tenho o direito de petição.